Vamos continuar repercutindo os dados da balança comercial agora com José Faria Júnior, CEO da Wagner Investimentos. Sempre bem-vindo à nossa programação. Que prazer tê-lo por aqui. Olá, Gabriel, muito boa noite a todos que nos assistem. Qual que é a cara dessa balança comercial com tarifaço, já que começou no comecinho do mês passado, já dados atualizados de agosto, chamam a atenção, claro, para Estados Unidos. Queda de 18,5% das nossas exportações para lá. Até imaginava que seria um pouco maior essa queda, confesso. Bem, eu acho que vai ser muito difícil do Brasil conseguir compor um acordo com os Estados Unidos. Ainda mais que na semana passada, né, o governo pediu para a Camex um estudo para se vai ser possível ou se não vai ser possível fazer algum tipo de retaliação, já que o Congresso teria aprovado uma lei aí há uns 4 meses atrás, né? De reciprocidade. E isso aguou de vez a possibilidade de um acordo, porque na quarta-feira, ontem, né, até tanto a CNI, a Secafé, liderados pelo Roberto Azevedo, que foi o ex-presidente do OMC, não conseguiram realmente conversar nada com os Estados Unidos, já que essa questão das tarifas está indo somente para o lado político. E o Brasil também, ele insiste e não ajudar em nada. Por exemplo, ontem lá na China, nós tínhamos lá um representante do governo e a própria Dilma no desfile do Xi Jinping. Ou seja, tudo que pode fazer contra um acordo, o Brasil está fazendo. Então, isso aí realmente está muito difícil caminhar. Então, o que a gente vai observar é a redução das exportações. E o setor mais prejudicado, sem dúvida alguma, é o setor industrial, que vai ter muita dificuldade de vender os produtos para um outro país, né? Então, realmente é bastante preocupante. Uma queda de 18%, se for anualizar isso, significaria alguma coisa mais ou menos em torno de 8 bi de dólares a menos. Vamos aguardar os próximos meses. Perfeito. Inclusive, queria trazer esse destaque da indústria de transformação. Nós temos os dados compilados de janeiro a agosto de 2025. Indústria de transformação, por exemplo, tem alguns destaques bem grandes. É o caso aqui, por exemplo, de veículos automotores de passageiros, 62% de alta, então a gente aumentou bem a exportação. Ouro, essa aqui está com indústria, acho que tem algum problema aqui no documento enviado pelo MIDIC, porque está com a indústria extrativa. Vou puxar aqui a indústria de transformação aos pouquinhos. Temos algumas quedas bem relevantes, indústria bastante pressionadas. É o caso aqui de veículos automotores de passageiros, com queda de 34%, aeronaves com queda de 38%, nós temos plataformas e embarcações com queda também em alguns segmentos. Vamos acompanhar, claro, os próximos meses. Me chama a atenção também esses movimentos de exportações. Nós exportamos mais para a China, 31% em agosto de 2025, e tivemos uma queda para os Estados Unidos de 18,5%. Na contramão, também importamos mais da China e importamos mais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos venderam 4,5% a mais para nós, então importamos 4 bilhões de dólares e exportamos um pouco mais de 2 bilhões e 700. Parece que a balança comercial está ficando cada vez mais pesada. E aí eu queria, ô José Faria, até destacar essa questão, como que isso pode mexer para o câmbio, porque temos a queda de juros lá nos Estados Unidos no radar, muita expectativa para que mais investimento venha ao país, mas as contas externas também podem pesar contra a nossa moeda, caso essas exportações caiam de forma um pouco mais abrupta e continuem caindo nos próximos meses, como é o caso com os Estados Unidos? Só para complementar, né, em 2024 a China estava equivalente a 28% do destino nosso e os Estados Unidos 12%. Perfeito. Em agosto, os Estados Unidos caíram de 12 para quase 9 e a China subiu de 28 para quase 32, né? Quer dizer, mais ou menos a gente teve uma quase compensação, vamos dizer assim, de um pelo outro. Agora, a balança comercial, quando a gente pega agosto de 23 e agosto de 24, o saldo acumulado estava mais ou menos 85 bilhões. Nesse ano está um pouco acima de 60 bi. Então a gente está tendo uma perda de saldo. Isso porque as importações estão aumentando e as exportações estão relativamente estáveis.
quando a gente analisa dado da indústria do mês de agosto, como por exemplo o índice da confiança da FGV ou o PMI da S&P Industrial, os índices estão muito ruins. Não só pela questão do juro, mas principalmente pela questão das tarifas. Então, o setor que mais vai sofrer é o setor industrial, que vai ter mais dificuldade de realocar a sua produção. Commodity pode demorar um pouco, mas no geral vai acabar conseguindo realocar a sua produção, mas indústria é muito complicado. Então, provavelmente vamos perder um pouco mais, né, de balança comercial. A gente está observando, principalmente a partir de 2011, eu falo isso porque 2009, 2010 foram anos de crise, a gente estava ainda se recuperando das crises da hipoteca americana, né, de 2008. Mas se a gente olhar de 2011 até hoje, o Brasil somente uns 3 anos no governo Dilma II, basicamente, teve déficit de conta corrente, em parte porque os preços das commodities caíram muito, é verdade. Tivemos aí 2 ou 3 meses de déficit na Covid e agora. Então, a diferença entre o investimento estrangeiro direto menos conta corrente, né, refazendo, né? Se você pega o investimento estrangeiro e subtrai o conta corrente, o período da Dilma, 1 ou 2 meses da Covid, e agora está negativo. Quer dizer, o investimento que sempre cobriu esse déficit não está cobrindo mais. Historicamente, isso sempre jogou o real para baixo, sempre jogou o dólar para cima. A gente ainda não está observando o movimento esse ano. Nós temos uma preocupação, porque principalmente nos últimos 2, 3 meses do ano, existe uma saída maior de dinheiro e uma possibilidade, então, do dólar subir. A gente está com esse temor. Até agora não fez muito preço, o mercado está muito entusiasmado aí com o Fed. Amanhã tem um dado mais relevante, né, que é o payroll, e provavelmente o Fed corta 2 vezes esse ano. Então, essa queda de juros do Fed mais uma expectativa de mudança do pêndulo político aqui, está fazendo o mercado relevar fundamento, como o fiscal e essa não cobertura do investimento com relação ao déficit de conta corrente. Perfeito. Olhando, por exemplo, para expectativas para os próximos meses, quais são as preocupações com o tarifaço para essa nossa balança comercial? Estados Unidos tem, talvez, peso suficiente para melar nosso superávit ou não? A gente vai conseguir continuar tendo superávites comerciais, já que somos um grande país exportador de commodities e temos outros mercados para isso fazer? Não, assim, vamos lá, melar não, porque o Brasil exporta 40 bi, se a gente perder 10 bi, vamos falar aí, eu acho que é até muito, teríamos saldo positivo, mas mesmo que a gente pare de exportar, estou colocando bem alto aqui, 10 bi, a gente teria um saldo positivo. Então, isso é uma situação que prejudica, né, e provavelmente vai deixar a indústria mais fraca e vai reduzir um pouco o nosso saldo comercial. Por sorte, os Estados Unidos, no geral, não são tão relevantes. Não é que um país que tenha 40 bi de exportação não seja relevante. Para algumas empresas, eventualmente pode ser quase a morte delas, dependendo do quanto elas são dependentes de exportação para os Estados Unidos, sem dúvida alguma. Para efeito macro, eu acho que o efeito é menor, mas o efeito micro pode ser devastador para algumas empresas, sem dúvida. Então, eu não acho que isso vai ser um grande vento contrário, tá? Mas é mais um, e eu não vejo muita perspectiva de acordo. Então, a gente vai ter uma balança provavelmente um pouco mais fraca em termos de saldo e mais prejudicada na indústria. Porque exportar com 50% de tarifa é inviável. Conseguir outro mercado, com a China ganhando o mercado global, a China pode estar exportando menos para os Estados Unidos, mas está exportando mais para outros países, como o Sudeste da Ásia e Europa, por exemplo, até mesmo para o Brasil, a concorrência industrial é muito grande. Então, assim, vai prejudicar um pouco. Isso deveria jogar o dólar um pouco para cima, mas a questão do juro e tudo mais está, por enquanto, deixando o juro brasileiro alto, queda de juro americano, e a questão política deixa o dólar um pouco mais calmo por enquanto. José, e aí olhando, por exemplo, para essa dinâmica do dólar, temos queda de juros
programada para o começo do ano, tem muita gente fazendo barulho que pode cair até um pouco antes, no finalzinho de 2025. Isso tem talvez força para mexer com o câmbio de alguma forma, caso a maioria das expectativas realmente se alinhem para uma queda no final deste ano? Bem, se os Estados Unidos cortarem duas vezes e o dólar aqui não subir, então a gente teria uma vantagem, porque o dólar ficaria 5,40, eventualmente 5,30, isso sem dúvida alguma ajuda na inflação. E aí a gente teria que olhar um outro aspecto, né? Porque hoje, ontem, né, desculpa, saíram os dados do PMI consolidado do Oi? Brasil. E esse dado do PMI consolidado, que é serviço e indústria do mês de agosto, lembrando que agosto já é o segundo mês do terceiro trimestre. Eu não estou falando do PIB que foi divulgado no início da semana do segundo tri, estou falando do PIB do trimestre atual, né? O PIB está bem fraco. E, historicamente, níveis abaixo de PMI do que a gente está observando em julho e agosto são níveis compatíveis com recessão. Não acho que a gente vai ter recessão, mas se o PMI perder os níveis que a gente está observando em julho e agosto, olhando a história desse índice desde 2005 para cá, é compatível com uma recessão. Então, talvez, se o dólar ficar relativamente comportado e a atividade enfraquecendo, o Banco Central pode antecipar esse corte para o final do ano. Não, não é algo é, irreal, mas vamos ter que esperar mais dados para poder acompanhar isso. Mas é possível, porque a atividade perdeu força. José Faria Júnior, CEO da Wagner Investimentos, sempre bem-vindo à nossa programação. Uma ótima noite a você. Tá bom, muito obrigado, ótima noite.